Seja muito bem-vindo a mais um SuporteCast. Meu nome é Rafael Braga, eu sou seu host por aqui e estou aqui, como sempre, com meu co-host Francisco Barsi, o famoso Chicão da Suporte. Chico, qual é o tema do episódio de hoje? O tema hoje é maravilhoso, como transformar dados em estratégia. E o convidado precisa apresentar? Para quem está aqui assistindo esse episódio com a gente hoje, já viu na chamada do episódio que a gente está aqui com um cara que é um fenômeno no mercado automotivo. A gente está aqui com o Marco Flores, fundador da 2D Consultores e consultor empresarial. Marco, bem-vindo aí ao nosso episódio. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Chico, pelo gentil convite. E teremos aqui um encontro fantástico, porque esse tema ele é rico, ele é poderoso e, literalmente, ele não tem fim. E para a gente poder dar um contexto para a galera que está aqui assistindo a gente, vai ter muita gente que também não te conhece. O que a sua empresa faz hoje? O que a 2D faz? Para a gente poder dar um contexto, eles entenderem direito aí por que a gente está falando desse tema aqui. Rafa, obrigado aí pela colocação da pergunta. A origem da 2D, que é uma empresa de consultoria na área fiscal, tributária e gestão empresarial, ela começou pelas demandas fiscais, à época de uma grande mudança fiscal. Quando começou a nota fiscal eletrônica no segmento, isso foi em 2009, a minha empresa começou em 2010. Então, houve uma grande inovação fiscal à época. Eu tive a oportunidade, Rafa, de participar, Chico, do primeiro grupo aqui no Rio de Janeiro, chamado Grupo de Trabalho, que era da Secretaria de Fazenda aqui do Rio de Janeiro, para desenvolver os arquivos SPEDs. Essa parte da sua história eu não conhecia, não. É verdade. Isso aconteceu em 2010. O SPED ele começou a acontecer em todo o Brasil, né? A FD Contribuições Federal, e a FD Fiscal Estadual. A Federal começou em 13 e a Estadual começou em 14, as obrigações. E em 2010, a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, ela selecionou, através de um critério específico, 8 pessoas para representar a sociedade civil, criando 2 grupos de trabalho, que eram chamados grupos de trabalho, um de automação tributária e outro de direito tributário. E eu fiz parte desses 2 grupos de trabalho. Legal. Então, nós minerávamos muitos dados já desde aquela época, Chico, porque tudo isso deveria ser formatado para o Conselho Nacional de Fazenda para construir as arquiteturas fiscais dentro desses ambientes fiscais. A 2D começou dessa forma, mas como a minha origem, de verdade, é no segmento de reposição automotiva, eu conheço o Chico já desde 1912, quase. Não sei se isso é bom ou isso é ruim. É ótimo. Conheço o Chico, certeza, há mais de 30 anos, com toda certeza. Eu fiquei 22 anos no mercado de distribuição automotivo e dentro do mercado de distribuição automotiva eu sempre tive muita afinidade em construir estruturas que até então não existiam no segmento, onde sempre tive muita afinidade a lidar com dados, com informações e criar muitas informações. E quando eu comecei a 2D em 2010, que é uma empresa de consultoria, já fora do mercado de distribuição automotivo, eu adicionei ao meu negócio, além da estrutura fiscal e tributária, um modelo de gestão empresarial, sempre trabalhando com muitos dados. Começou assim a empresa. Isso é muito inquietante assim, no nosso mercado, porque você vê que, na maioria dos casos, quando a gente fala, tanto você transformando aí dados em estratégia, que a gente vai entrar mais nesse assunto, quanto a gente, que a gente fala muito sobre gestão, a gente vê que são temas que a média do nosso mercado ainda está muito distante. Então, quando você começa a falar, você gera muita inquietação na pessoa, curiosidade de aprender um pouco mais, porque a gente sabe, a gente que trabalha com isso, a gente sabe o quanto de resultado está sendo deixado para trás quando a pessoa ignora esse tipo de trabalho, né? E da mesma forma que a gente faz, a gente vê na 2D, né? A gente também, por exemplo, com o BI da 2D, a gente começa a ver coisas que, se você não está com aquele número na sua frente te mostrando, você talvez não tivesse parado para pensar, né? Eu acho que a grande questão sobre a gente pegar dados, transformar em informação, que é quando a gente começa a entrar em tecnologia, em estrutura de dados, é isso que você está falando, isso já traz para a gente um ganho. E aí depois você precisa do próximo passo, que vem junto com a gestão, para transformar essas informações que a gente minerou em ação. Transformar em planejamento estratégico e, no fim das contas, em crescimento e em resultado para esses negócios que estão aí no mercado, né? Rafa, é literalmente isso. O que acontece? Em todos os mercados, Chico, há um volume de dados que são permanentemente perdidos. O volume de tempo perdido, que é um ativo que nós sabemos que não há como comprá-lo. Nós podemos ter montanhas de barras de ouro, mas esse ativo chamado tempo, ele se perde. E esse ativo chamado tempo, a percepção clara que eu tenho que ao longo do tempo, é evidente
Evidentemente, há uma curvatura de melhoria nisso, mas o tempo dispensado pela gestão da empresa, seja de qual nível a for, para coletar dados parciais, dados contaminados, dados que não são depurados. Que são dados não depurados? São dados impuros de verdade. São dados que têm contaminação, que trazem erro ao processo de verificação e tomada de decisão. Então, há uma série de deficiências para a captura, para a eficiência da captura, para a depuração da captura, porque nem todo dado coletado ele necessariamente deve ser aproveitado naquela estrutura de negócios. Veja só, agora mesmo eu estou envolvido, Chico, em um novo trabalho de pesquisa, porque, sobretudo, trabalhar com dados é ter os olhos o tempo inteiro em uma fonte de pesquisa inesgotável, em que você se provoca o tempo inteiro de você entender e compreender que, por mais que a sua visão seja alongada, ela continua sendo curta. E ela continua sendo curta e ela continua sendo subjetiva sempre. Então, os testes de hipótese, quando você trabalha com dados, vão colocar, Chico, a todo tempo as provas para ver se aquelas hipóteses que você cria se fazem sentido ou não. Veja o que nós estamos fazendo agora. Nesse momento, Rafa, nós estamos desenvolvendo um projeto de captura de dados. Casualmente, hoje, uma parte significativa da minha força de trabalho está sendo direcionada, Chico, para capturar dados em todo o Brasil. E esses dados, eu chamo de dados diretos, chamo de dados indiretos. Veja se faz sentido. Bom, como a predominância do meu trabalho é no segmento de reposição automotivo, eu quero falar aqui, por hipótese, de uma autopeças no estado de Roraima. Então, não estou falando que estamos no Rio de Janeiro, naturalmente, mas estou falando de Roraima. Então, há um varejo em Roraima e aquela, pela localização, Chico, daquele CEP, daquele varejo, eu quero entender, há um raio determinado, em 5, em 10 ou em 15 quilômetros, todas as hipóteses possíveis de frotas que podem estar transitando naquela região, para definir todos os modelos de negócio daquela loja em alguma cidade do Acre. Agora, veja, quando falo de negócios diretos, Chico, está falando de capturar exatamente o local das oficinas, o contato das oficinas mecânicas, das retíficas, dos elementos direcionados diretamente a uma atividade específica como é autopeças. É um lojista saber quem está ao redor dele. Exatamente. Ele põe um raio e o sistema já dá que existem, por hipótese, eu quero ver a um raio de 10 km do meu CEP, quantas oficinas mecânicas há, quais são as que têm o telefone, os endereços, o e-mail, o capital social, que não significa que ele não é determinante, mas ele é um indicador de uma possibilidade real. Mas esses são os dados diretos. Agora, vamos aos dados indiretos. Vamos aos dados indiretos. Imagina se essa empresa, se esse varejo, Chico, for uma empresa de linha pesada, por exemplo, vende para ônibus, para caminhões, e ele quer saber aonde estão os reboques, os quinais com reboques em um determinado raio. Eu quero saber onde são os quinais de caminhão de mudança. E o que eu estou falando são exemplos reais, Chico. São fatos. Agora você vê, Rafa, o quanto potencializa para uma empresa que está na sua região, Chico, e ela está numa região qualquer, em qualquer lugar do Brasil, então vamos falar aqui do Rio de Janeiro, que estamos aqui. Imagina um determinado lojista queira abrir uma loja na cidade de Petrópolis, por exemplo. Beleza? Qual é a frota circulante em Petrópolis? Qual é a capacidade de reparabilidade na frota de Petrópolis? Esse é um indicador muitíssimo relevante. Ele vai poder escolher onde é melhor ele abrir a nova loja, né? E você veja o seguinte, se você tem um estudo de mapeamento, Chico, de onde está a frota, por idade média, por tipo de veículo, se o veículo é grande frota, se ele é premium, se ele é híbrido, se é uma frota mais nova aqui, a frota circulando está fora da capacidade de reparabilidade que está predominantemente no segmento de garantia. Olha quantas informações, Rafa, preciosas, ricas, que determinam a capacidade, o potencial de mineração de dados. E essa mineração de dados, ela trafega em diversas frentes. A questão é, quando você olha um dado minerado, e escolhendo um produto qualquer, Rafa, escolha um produto qualquer do segmento. Qualquer um. Pastilha de freio. Uma pastilha de freio. A pergunta é, Chico, para cada 1.000 cupons emitidos, que um varejo vai fazer a emissão de 1.000 cupons ao longo de um tempo. Não sabemos se esse tempo será em um dia, será em uma semana, será em um mês. Mas a cronologia é, a cada 1.000 cupons que for emitido, quantos cupons do produto pastilha devem estar contidos nesse conjunto de dados para que aquele varejo seja percebido como um bom fornecedor de pastilha para o mercado local. Existe um estudo objetivo
que o qualifica ele como de pouca percepção para esse produto, de média percepção para esse produto ou de grande percepção para esse produto. E isso são dados minerados que, quando você cruza as fontes de dados, Chico, ainda que você veja que a venda de pastilha ela tenha tido a sua performance, seja ela qual for, acima ou abaixo, e vamos criar uma hipótese que essa empresa fez uma venda de pastilha, a venda aumentou em 15%, e todos concordaríamos que uma venda em que ela aumenta quantitativamente em 15% é um volume positivo. Eu não vou falar que é aceitável, se for muito, se for pouco, pelas pretensões da empresa. Cresceu. A pergunta é, cresceu? Cresceu acima ou abaixo? A pergunta não falou, calei-me e falei, cresceu em 15%. A pergunta é, ainda assim, existe algum indício de que esta empresa está renunciando à venda de pastilha? Falei, como assim? Pela característica não só da frota, mas a cada 1.000 cupons emitidos, quantos cupons devem ter o produto pastilha para ser direcionado... Pelo potencial que ela está inserida, né? Pelo conjunto real dela. Porque ela pode ser feita em 2 conjuntos, Rafa. No conjunto das próprias 1.000 pastilhas do que ela vendeu, dá o número correto, tá? Para você ter uma ideia, Chico. Uma empresa que ela é razoável vendedora de pastilha, que é o número médio, 5,10% dos cupons devem ter pastilhas. Isso quer dizer que a cada 1.000 cupons, fazendo aqui de cabeça rápido, 51 cupons, em média, tem que ter o produto pastilha. E aí a empresa, vamos criar uma hipótese, que a empresa vendia 30 cupons por lote 1.000 e passou a vender 35 cupons por lote 1.000. É óbvio que a empresa cresceu, mas ela está muito aquém do que ela poderia. E esses dados minerados, em vários aspectos, ele funciona para qualquer coisa. Seja na área fiscal, seja na gestão, seja para complementação e avaliação de despesas. Esses dados, Rafa, eles existem em todas as empresas. Não há nenhuma que deixe de tê-las. A questão é, a frase não é minha, é uma frase batida, mas aquilo que não é medido não pode ser dimensionado, não pode ser avaliado. E muitas coisas, Rafa. No fim, não é gerido, né? Não é gerido. Então, em várias atividades, dentro do segmento automotivo, fora do segmento automotivo, Chico, existe uma oportunidade perdida pelas empresas que ela acontece a todos os dias. Sabe? Isso com todo mundo. Até quem tem um controle muito na mão do que acontece, dificilmente as empresas estão olhando para executar todo o potencial que ele está enxergando do que tem ali. Isso em todas as empresas. Se a gente se colocar hoje, a gente está agora no final de novembro, a gente está fazendo planejamento estratégico para o ano que vem e a gente sabe que a gente tem, vamos colocar esse nome, mas é a verdade, ineficiências dentro da nossa operação, que é como se fosse assim, ó, o dinheiro está na mesa aí, é só passar e pegar. Só que para isso você tem que ter gente para executar, tem que ter gestão, tem que ter processo para tudo. Análise. E aí você vê, a gente hoje desenvolve internamente lá o nosso BI. Inclusive ontem a gente estava no evento do André Renato, do Alexandre, né, o evento de IA, e o Gustavo pôde contar um pouco dessa história lá, como que a IA acelerou a forma que a gente constrói tecnologia internamente. Eu ouvi até esse cortezinho dele no teu story, eu vi. A gente colocou um pedaço lá. E aí você vê, se a gente tivesse separado esse ativo inteligentíssimo, que eu falo que o Gustavo é o cara mais inteligente que tem dentro da suporte distribuidora. Se a gente colocasse ele para fazer isso e não tivesse ninguém depois para aproveitar toda essa informação que ele juntou para a gente, de que adiantar perder aquele tempo para fazer isso? Então, hoje o que eu vejo de maior dificuldade nas lojas, cara, é às vezes um potencial de execução. E porque na prática a gente tem aí, por exemplo, se uma loja entrar com a 2D, com toda a tecnologia que ela tem, ela vai ter tudo isso na mão. Se entrar com alguma outra ferramenta de tecnologia, ela tem. E às vezes você vê que o dono, ele se prende um pouco em entender que se ele não investir em mais alguém junto com ele na gestão, se ele não investir em mais alguém que seja, não que seja um sócio que chegue na empresa, mas às vezes um gerente, capacitar essa pessoa, ele vai ficar preso com aquilo ali para sempre, sempre olhando que, pô, eu tenho que fazer isso aqui, pô, eu tinha que ter feito isso aqui, pô, passou mais um ano e eu não fiz isso aqui. E o cara continua reclamando das mesmas coisas. Ô, Rafa, e você veja que eu, em particular, eu acho que esse é um dos pontos mais cruciais de todos os negócios. É a coragem, é a atitude de executar e fazer coisas que ainda não foram promovidas. Exatamente. E não vou falar que o segmento automotivo, cada segmento tem uma característica. O segmento automotivo ela tem suas peculiaridades, mas dentro de suas peculiaridades, há tomadores de decisão em que mesmo uma decisão não tomada é uma decisão. Sim. E em muitos casos, o não tomar a decisão, Chico, é uma decisão absolutamente tomada, a informação existe, a informação está disponível, a informação ela pode promover mudança desde que ela seja utilizada. Veja só,
eu amo história, sabe, cara? A coisa que eu mais amo é estudar história. Eu ia fazer história, sabia? Minha mãe que não deixou. Verdade, Chico. A vontade a maior inclinação acadêmica que eu tenho é para a história. E até hoje eu estudo história todos os dias, por cultura geral. Uhum. Eu quero falar o seguinte aspecto. A cultura de um imperador romano é equivalente à idade hoje de uma criança de 9 anos. O número de informação que uma criança de 9 anos hoje tem é o mesmo volume de informação que os imperadores romanos tinham à sua época. Nós vivemos em uma época, o nosso momento contemporâneo é um momento de muitas informações. Nunca houve tantas informações. Mas uma coisa também é verdade, nunca houve também nesse momento tantas mentes vazias. Verdade. Tantas mentes vazias. Vazias no aspecto, Chico, de pegar aquelas informações e transformá-las exatamente em coisas úteis. Eu lembro-me da época de garoto ainda, que eu precisava ter uma fonte de informação adicional, tinha que ir à biblioteca. Nós somos dessa época, né, Chico? E a biblioteca, deixava lá a carteirinha na biblioteca, pegava um livro, passava uma tarde. Era assim. Quando eu falo de mentes vazias, eu não estou me relacionando, apontando para um segmento, não. Estou falando de forma ampliada, estou falando de um aspecto absolutamente ampliado, no aspecto empresarial, fora do aspecto empresarial, aspecto educacional, porque você vê hoje o volume de informação que é disponível e a forma como ela é utilizada. Há tantos recursos hoje, Rafa, e o volume de utilização é muito abaixo do que deveria. E falta atitude na sociedade, sabe? Não, assim, o que eu percebo hoje? Informação, você tem um oceano de informação. Só que o conhecimento, a profundidade é um palmo. É raso. Porque acontece o seguinte, informação é uma coisa, conhecimento é outra. São coisas diferentes, né? As pessoas confundem muito. A gente é bombardeado por informação o tempo inteiro. Tem hora que fica até difícil de você tomar uma decisão para tomar um sorvete. Você vai em algum lugar, hoje você tem 500 sabores de sorvete. Aí eu não sei se essa decisão da empresa te dá 500 sabores, racionaliza a compra ou não. Então, eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Qualquer empresa hoje que eu fico pensando num público dessa, o cara que tem uma loja média, você gosta muito de usar o exemplo de faturamento por milhão. Eu vou ser um pouquinho mais conservador. A metade desse faturamento. Uma loja que fatura 500 mil mês, cara, ela tem uma quantidade de informação, de dados, e o cara não olha para esses dados. É meio assim... Aí o cara está sempre sujeito às elevações do mercado, os declínios do mercado, ele não conhece o cliente dele, aonde ele está posicionado, se ele é loja de bairro, se ele vai competir com uma loja grande, porque ele tem um custo médio menor, ele pode praticar um preço, mesmo ele comprando, às vezes ele comprando por questões de volume, compra um pouquinho mais caro, mas ele consegue compensar com a margem que ele tem um custo menor, o cara não sabe. Ele faz o preço em função do preço do concorrente, não do preço que a empresa dele precisa. Informação todo mundo tem. A dificuldade que a gente tem hoje, a gente também tem, que a gente produz muitos dados lá, é como você transformar esses dados em ouro. Em ouro. Assim, cara, a Suporte me gera uma infinidade de dados. Produto, curva, horário. Hoje você sabe a hora que você mais emite nota, o dia que mais você... o dia que você tem um faturamento melhor, naturalmente, mas tem um dia que você tem um faturamento menor, o que você vai fazer nesse dia para alavancar esse faturamento? Fábrica que você vende mais. Porque a gente não tem sazonalidade. A gente não tem Natal, não tem Dia dos Namorados, não tem dia de nada. A gente trabalha o ano inteiro. O que me interessa é recorrência. Recorrência. E assim, essa aí, o que acontece? Eu acho que esse é, para quem está vendo a gente aqui, que eu acho que é o grande X da questão. Como pegar esses dados, transformar em ouro para ele. Porque ele tem, os dados estão lá. Você vê, olha só, como eu falei, existem informações diretas e indiretas. Né? Você veja só, Chico, vou falar de uma informação direta, vou falar de uma informação direta para um varejo de R$500 mil. Uma informação direta. É natural, é evidente, é impossível desassociar que um varejo bem-sucedido ele também tenha um volume de vendas para as oficinas mecânicas de forma muito representativa. Porque uma pessoa física faz uma compra e sabe-se lá quando volta e tomara a Deus que volte. Mas uma oficina mecânica, ela tem um fluxo de clientes todos os dias, ele pode ser um cliente todos os dias com várias operações para aquele varejo. Mas eu vou me ater a um exemplo de informação da oficina mecânica, Chico, dentro dessas autopeças. Imagina só, Rafa,
Chico, você consegue visualizar uma oficina mecânica saindo, Rafa, para fazer uma compra, para comprar um filtro lubrificante? É impossível isso acontecer. Então, veja só que há determinadas características de produtos que quando uma oficina mecânica, Rafa, tem 8 dias consecutivos, no meu exemplo, em que ela não compra um filtro lubrificante no seu varejo de R$500 mil, há uma mensagem oculta ali. Porque um filtro lubrificante, ele é aquele tipo de produto, Chico, que ele é como alguém que vai dar uma volta que só anda com muitos amiguinhos. O filtro lubrificante, ele anda junto com o lubrificante, muitas vezes ele anda junto com os outros filtros, com o de ar principalmente, que é muito amiguinho dele, o filtro de combustível, e ele tem outros amiguinhos muito legais também, que são os produtos de revisão. Um volume considerável que tem, Rafa, a presença no cupom fiscal do filtro lubrificante, há uma presença considerável de produtos de revisão. Uhum. Então, quando uma oficina mecânica não compra há 8 dias, no meu exemplo, um filtro lubrificante no varejo de R$500 mil, há uma mensagem oculta, claríssima, de que ele está comprando tudo isso em algum outro lugar que não é naquela autopeça de R$500 mil. Porque se isso fosse olhado, se isso fosse visitar de olhar, de tomar ação, de ver, de visitar o cliente, entrar em contato com o cliente, com a oficina mecânica, essa tal autopeça de R$500 mil, em algum tempo ela não seria mais uma autopeça de R$500 mil. Seria uma autopeça cada vez um pouco maior, porque a correta informação dentro da base de dados desse varejo, e o que eu estou falando faz bastante sentido lógico. Bastante sentido lógico. Qual sentido faz, mais uma vez, uma oficina que, eu vou dar um exemplo que o varejista conhece, ele sabe que tem 4 elevadores nessa oficina, ele sabe do volume, mais ou menos, de informação de veículos que entram nessa oficina, mas a tal checagem de dado e a atitude de perceber, no meu exemplo, tem 8 dias que não compra um produto, filtro, lubrificante nessas condições, ela é extremamente reveladora. E você veja, nós já estamos no mercado há muito tempo. Eu já tenho meu tempo de estrada, Chico tem o teu, você tem o seu. E uma colocação como essa, ela não é comum de ser posta numa mesa. Mas sobre esta hipótese, é uma verdade tão potencialmente possível. O que eu estou falando, cara, potencialmente isso é muito possível. Se isso fosse olhado e direcionado naquele varejo, a história daquele varejo poderia ser diferente. Isso é um dado interno. Agora vamos a um dado externo. Então, estávamos falando, a temperatura hoje aqui no Rio de Janeiro está agradabilíssima, não está? Para você que nos assiste, a temperatura hoje no Rio de Janeiro, nem vou falar de sensação térmica, a temperatura. Acho que a sensação térmica... Estamos no Senegal e não avisaram a gente. Está muito quente. Está muito quente. Acima de 40, é 42, é 45, é isso, tá? Agora veja, não há nenhuma novidade nisso. Essa temperatura extremamente elevada nesses dias, eu já vi uma previsão, eu vou usar o clima-tempo como uma das fontes de informação. O que é recomendado nessas lógicas de negócio para tratar dados, falando de dados externos, há alguns produtos no segmento que são suscetíveis a variações climáticas. Eu vou dar 2 exemplos grosseiros aqui. Um quando chove, eu vou ser intencional com palheta, e quando o clima fica com a temperatura extremamente elevada, como está aqui, vou pegar qualquer elemento de arrefecimento, posso pegar uma bomba d'água, posso pegar um líquido de arrefecimento, posso pegar qualquer coisa. Filtro de ar-condicionado. Então, esta informação, que não é nenhuma novidade, eu não vou entrar na subjetividade, que é um fato. Às vezes o clima-tempo falha. Eu não vou entrar nisso. Eu falo assim, a temperatura vai ser em torno de 40. Eu não vou questionar se ela é 38 ou se ela é 39. Aquecer o tempo, aquecer o clima. Então, todos os produtos, Rafa, relacionados à variação climática, é correto que 48 horas antes, recomendável, o preço no balcão, ele tem um reajuste entre 2% e 3%, porque haverá uma oportunidade de demanda diferente por uma variação climática. Nós já conversamos com isso uma vez no suporte, sobre se fosse possível, que a gente, assim, o varejo, ele de 8 às 11, o consumidor está cotando, que é aquela compra maior, ou o mecânico. Aí você tem um espaço ali, quando começa a hora do almoço, que eu chamo de compra emocional, não sei qual é o nome que você dá. Vou bater um horário de meio-dia até as 2 horas, a pessoa está saindo, quer comprar, é autocompra, né? Quer um tapete, alguma coisa que você não tem tanta técnica. Aí depois das 2 até as 6, volta a cotação. O cara vai trocar uma embreagem.
que o cara não pode adiar a troca. Quebrou, o carro parou, tem que trocar. Uma embreagem é um produto que tem um valor unitário relativamente alto, ele vai cotar 1, 2, 3 varejos, aí está suscetível. Nesse momento, eu não sei se já tem tecnologia para o cara dar um tapa no preço de 2%. Numa empresa que vende 1 milhão, como você falou, isso no DRE dá uma diferença absurda. A diferença é absurda. Chico, a sua colocação é extraordinária. O que acontece? O movimento cíclico que um varejo faz, pelo volume quantitativo, não em moeda, quantidade de operações de venda, é o movimento que nós chamamos de pão de açúcar. O movimento é literalmente o pão de açúcar. Ele começa o dia, o ápice do faturamento dá-se entre 10h30 e 11 horas da manhã, ele declina. Na hora do almoço, ele dá uma barrigada muito grande. Esse volume que ele cai até 1h30. 1h30 o volume começa a subir e ele alcança esse pico até por volta de 3h30, 3h40 e depois ele começa a cair. É exatamente um movimento como pão de açúcar. Um grande pico, esse movimento acontece desta forma. Você veja, pegando o exemplo de embreagem. Nós temos lá várias avaliações e dentro das nossas avaliações nós temos o chamado orímetro. E o orímetro ele vai entendendo a qualidade de informação dentro das 10 horas que uma autopeça fica aberta. Por que 10 horas? Ela abre às 8 até o meio-dia. Então, de 8 até o meio-dia já foram 4 horas. Depois de meio-dia às 6, outras 6 horas. Então, ela fica aberta 10 horas. Então, veja que é uma distribuição de 10 horas para que a venda da embreagem, por exemplo, ela ocorra. Cada espécie de produto ela tem 2 variações específicas. Há uma variação pelo horário e também pelo dia. Para você ter uma ideia, Chico, o produto de embreagem que você checou, que você falou, apesar das de 8 da manhã até o meio-dia serem, portanto, somente 4 das 10 horas, elas representam 65% das vendas de produto em embreagem ocorre neste quadrante de hora. Por conta dessa concentração de gente que vai mais nesse horário procurar o produto. E eu creio que isso se dá pela razão de que a pretensão do serviço ficar pronto o mais rápido possível, de aproveitar o maior horário possível da oficina, é a hipótese que eu creio. O cara garantir que ele vai resolver em um dia só. Em um dia só. É a maior hipótese que eu creio. Então, existe uma volumetria que não só pela distribuição em horas, mas pelo perfil da hora. Vamos ao horário do almoço, que o Chico tocou num ponto bem interessante. Eu tenho cada vez mais estudado esse assunto, Chico, e existem alguns produtos no segmento, são produtos de característica inelástica. Exemplo, o lubrificante, se botar preço, o produto é altamente elástico, ele alavanca a venda. Mas o produto reservatório, vou pegar um exemplo tolo, né? Um reservatório plástico, ele é um produto inelástico. O cara não vai comprar porque está barato. Não vai comprar porque está barato. É igual um supermercado tá lá num supermercado qualquer e anuncia lá nos microfones que está tendo uma promoção no sal. O sal baixou de um valor e levando acima de 4 quilos de sal, ninguém vai comprar mais sal porque é um produto em economia dá-se o nome de inelástico. E no segmento há muitos produtos inelásticos, não há nenhuma capacidade de alavancagem de venda. Então esses estudos mostram, Chico, que 2 características das compras realizadas predominantemente na hora do almoço. Esses estudos mostram, Chico, que as pessoas que compram mercadoria na hora do almoço, de forma predominante, elas estão fazendo uma substituição do horário, do que seria do almoço dela, por um horário para resolver uma demanda pessoal e personalística dela. Sim. E que naquele tempo curto do almoço, uma janela de oportunidade de precificação ela se abre sim, principalmente em produtos inelásticos. Então, um produto como reservatório, enfim, tem que abrir uma janela de oportunidade de que os sistemas... O que acontece, Chico? Por que essas coisas não foram... Eu vou concluir aqui o meu raciocínio porque isso não foi aplicado com tantos detalhes ainda. Abre uma janela de oportunidade que entre um determinado horário e um horário, ou seja, por hipótese, entre meio-dia e 13 horas e 40 minutos, os preços dos produtos inelásticos devem aumentar em 2%. Por que isso não foi feito? Porque hoje nós temos a tecnologia 4G de forma predominante. Eu nem vou falar da 5G, vou falar da 5G daqui a pouquinho. A tecnologia 4G, ela permitiu a uberização. Não existiria Uber, não existiria Netflix, eu estou falando telefone, se não fosse a tecnologia 4G. A tecnologia 4G, ela permitiu, Ralph, a uberização. Muitos negócios só foram possíveis acontecerem por conta da tecnologia 4G. Quando a tecnologia 5G chegar, de fato, de forma efetiva, a dinâmica das tomadas de decisões empresariais, tomada em análise de dados e informações efetivas,
vai ter um romper, não é que vai ter uma melhoria, Chico, vai ser um antes e um depois. Porque dado o tráfego de dados, a celeridade de dados, você imagina a dinâmica que vai haver para que os robozinhos identifiquem que já são meio-dia e que é hora de todos aqueles preços aumentarem 2%, conforme regras programadas, 13 horas e 45 minutos por hipótese, os preços voltarem para as condições normais. E isso não é feito, apesar de que cada vez mais isso faça cada vez mais sentido, faça cada vez mais lógica, oportuno e resultado de forma madura, sensata, sobre bases de dados estudadas, a aplicabilidade tem impedimentos técnicos, dada a celeridade de subida e descida de dados de forma robótica. Vamos aterrizar isso aí, porque até eu vou ter que assistir o replay umas 3 vezes para entender esse final que você falou. Vamos aterrizar isso para a realidade do nosso mercado. Que a gente tem aí, às vezes, sem sacanagem, 99% dos negócios das lojas de varejo, elas estão em uma realidade que elas não estão nem pensando na aplicabilidade do 4G. O cara está pensando como é que ele vai destravar o Windows do computador dele e o Windows 98. Sim. Então, como que o cara pega isso e entende o impacto? Porque é óbvio que a gente sabe que o resultado final disso é brutal. Se você for pegar no horário do almoço, durante todos os dias no mês, o cara conseguir vender alguns produtos com faturamento 3% acima, a gente sabe que às vezes para o cara que está tendo um resultado líquido final muito pequenininho, pode ser um aumento de 20% de lucro líquido. Total. É um impacto que é alavancado ao longo do resultado dele ali. E agora, assim, como que a gente consegue fazer hoje? Não com a tecnologia que a gente sabe que seria o ideal agora, mas como que a gente consegue fazer o cara, levar aqui de forma prática, o cara enxergar como que ele consegue aproveitar um pouco mais do que a gente está falando nesse papo aqui e levar isso para a realidade dele. Porque se a gente for pegar aqui no Rio, quem a gente conhece, que são nossos clientes, a gente pega aí a galera grande, que tem varejo super organizado e tal, talvez já até estejam fazendo isso e aplicando isso. Mas a gente sabe que o mercado é feito por negócios que não são assim, né? Seria muito bom se todo mundo fosse igual a alguns clientes que a gente vê. Deixa eu só complementar essa pergunta. É uma pergunta com muito tom de curiosidade. Você tem muitos dados que você coleta lá na 2D. Assim, você tem alguma estatística nesse... que eu tenho muita curiosidade sobre isso. Entre meio-dia e... eu vou arredondar o horário, 2 horas. Qual é o produto que aí o dono do carro compra? Que eu chamo de autocompra. Que é um tapete, uma palheta, uma capa de volante, não sei qual o tipo de produto, que não depende de muito conhecimento técnico nem indicação por mecânico. Eu não sei se as pessoas ainda têm o hábito de limpar o carro, comprar produto, cera, essas coisas assim que... Hoje você tem um camalhaço de produto para isso. Se você já se debruçou sobre isso para ter essa estatística dessa curva de venda nesse horário? Não, eu não me debrucei ainda. Apesar de que, se fosse possível, o que é óbvio que não é, eu abrir meu computador e me der 10 minutos eu teria esse perfil, mas eu não esse perfil dessa demanda nesse quadrante de hora. Por quê, Chico? Porque na nossa estrutura de dados, e eu vou voltar à tua pergunta, Rafa, nós mineramos ali as peculiaridades das vendas de cada produto, inclusive por segmento, né? Segmento de suspensão, ignição, injeção, motor, e que é a sua pergunta. E será que existem produtos que são comprados cuja característica é efetivamente do consumidor tomar o lucro? Claramente é o consumidor final que predominantemente vai. A nossa pergunta é que isso eu sei, eu quero saber o que ele compra. Isso. Eu vou ficar te devendo essa resposta, porque eu nunca olhei com esses olhos para saber o que é que ele compra. Porque essa pergunta meio que responde. Como ainda não tem, muitas lojas não têm a tecnologia, assim, mas o lojista que está nos ouvindo, ele tem esse pacote meio que mental. Ele poderia que na hora do almoço em um sistema, de meio-dia, meio que uma ordem mesmo, de meio-dia às 2, esses 10 itens eu vou dar um tapa 3%. Isso é feito rapidamente, entendeu? Isso que você está falando é legal e eu vejo que tem um dado que inclusive muitas empresas não olham, que a gente estava tratando na mentoria, a gente tem uma mentoria em grupo, uma mentoria autonegócio também, que o pessoal estava perguntando assim, cara, eu tô com muita dificuldade em relação à linha de produtos, o que eu coloco, o que eu não coloco e tal. E aí eu vou sempre tentando entender até que ponto esses negócios estão tratando, na verdade, as informações que eles recebem dos clientes todos os dias. Sim. E tem uma informação que é muito relevante, que na maioria dos casos está numa zona negra aí, que ninguém olha para aquilo, ninguém coloca luz sobre aquilo, que é o seguinte: o que o seu cliente quer comprar e você não tem?
quais são as vendas que você não está fazendo? Sua pergunta é ótima. É exatamente esse lado que eu estou vendo que a galera não olha, e a gente tem tratado bastante sobre isso. Vou responder 2 pontos. A sua primeira pergunta e vou complementar com uma coisa bem interessante, Chico, que eu acho que para a audiência, para muitas empresas, o que eu vou falar agora vai ser bastante relevante para a realidade de cada um. Uma das coisas, Chico, mais difíceis em relação à precificação é porque há uma limitação grande no nosso segmento. Se fôssemos médicos, teríamos uma infinidade de literatura para ser adquirida. Agora. Uma infinidade, seja por qualquer especialidade. Mas como o nosso segmento é autopeças, eu não vou falar livro de gestão, não estou falando de autopeças. Não tem uma literatura disponível, reconhecida, sim, para que seja um modelo específico para a gestão do negócio. E um dos elementos mais difíceis, em que o que eu quero dizer é só o nosso modelo de negócio. Não quer dizer que esse modelo seja a única verdade, mas ela tem sido um grande elemento de verdades, ela tem se sustentado ao longo de todo esse período, que é uma coisa que nós chamamos de gráfico de dispersão em precificação. Isso, Rafa, é um luzeiro, porque a época das grandes navegações, quando os europeus atravessaram o Atlântico e chegaram aqui ao nosso continente, se guiavam pelas estrelas. E era o que tinha na época. E aquilo era e é tão real, é tão direcionador, que o trajeto de ida, de vinda e de retorno era garantido por esses elementos. Uhum. E eu quero dizer que o gráfico de dispersão e precificação ele tem uma equivalência. Que equivalência é essa? Eu vou falar de margem, tá, Chico? Não vou falando de markup. Estou sendo intencional botando margem. Ou seja, vendeu por 100, comprou por 70, a margem é 30. Então, a margem média da empresa foi de 30%. Cada produto é como se aqui tivesse um céu abstrato e a margem fosse de 30. E cada produto é uma estrela. O produto amortecedor é como se eu olhasse nesse gráfico de dispersão e reconhecesse ao olhar que uma estrela naquela posição, margem menos tantos por cento, aquilo é amortecedor. Uhum. Margem mais tanto por cento, aquilo é mangueira. E esse gráfico de dispersão ele é real e ele tem se mostrado cada vez mais matematicamente sustentável. São dados que o cara já tem no negócio dele. Ele tem, só que ele não sabe. Quer dizer, não sabe como tratar. Falando de forma simples aqui. Sim, né? Como transformar em ação. Não transformar em ação. Então, ele tem uma margem média de 30, pegando um exemplo muito tolo. E o que é que faz com o amortecedor? O amortecedor é um pouco menos do que a margem média da empresa. Eu vou usar um exemplo intencionalmente errado, tá, Chico? Não, no amortecedor, em vez de 30, eu vou usar 27. E eu uso 27 em tudo. E o produto mangueira? Na mangueira dá mais. Mangueira não é 30. Eu vou dar um exemplo errado, tá? Estou dando posições erradas. Né? Eu vou botar a mangueira na posição 35. Então, sobre a sustentação dele, o amortecedor está na posição da margem menos 3, que deu 27, e a mangueira está na posição margem mais 5. E para ele, esses balizadores talvez seja o máximo que ele consiga ir pelo que ele tem. 2 verdades sobre esse ponto. Cada produto tem uma posição muito clara. Então, um produto como o produto mangueira, ele vai ser margem na empresa e ele vai trafegar próximo a quase 17 pontos acima da margem média da empresa. É como se eu olhasse uma estrela na posição 47, falo assim, na posição 47 não é só a mangueira que vai estar lá, mas essa é uma posição que eu reconheço. A mangueira está na posição 47. Sim, isso aí. É o cara que está contratando para o time dele 2 atacantes, ele sabe quantos gols por partida um faz e o outro faz mais ou faz menos. Rafa, é isso. Só essa primeira arrumada na casa, isso já dá, Chico, uma impulsionada na venda do varejo absurdamente. Sim. Só um primeiro ponto. Aí, o que ele vai fazer? Ganhar os mesmos 30, porque ele já ganhava 30 de margem. Só realocar as posições. Manja quando uma pessoa vai num cirurgião plástico, que ele vai tirar um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho dali, para, em tese, deixar a coisa mais arrumada. Pô, isso comigo não tem. Achei que você fosse natural, Marco. Achei que você fosse todo natural. Pô. Nós não precisamos. Ô, Rafa, se eu fosse lá, não tinha jeito não, hein? Eu quero ter que fazer outra pessoa. Ô, Chico, mas é a mesma coisa. Então, existe uma forma para que a venda do varejo seja mais fluídica. Para que ela seja mais fluídica, esse gráfico de dispersão é o primeiro ponto. E este ponto, Chico, ele predominantemente ele não é aplicado no varejo.
Não existe essa aplicabilidade real. E o segundo ponto, que é uma questão bem relevante da tua posição também, de quais produtos poderia estar vendendo, não está vendendo. Há um exercício, Chico, muito simples, em que eu recomendo que todo varejo faça. E nesse exercício simples, que todo varejo deve fazer, aparecerão enormes oportunidades de compra do que tem potencial real de ser vendido sem muitos dados digitais. Eu não disponho de tanto tecnologia, eu não disponho de tantos dados específicos. Então, faça o seguinte. Pegue veículos de grande frota. O que é veículo de grande frota? É veículo de grande frota. É um Onix, é um Argo, grande frota. Pegue os SUVs, separe os SUVs. Então, grande frota e SUV. Vou me limitar somente a esses dois. E vou pegar aqui um SUV. Vou pegar, por exemplo, Chico, o Creta, como um exemplo de um SUV, e ele é considerado como SUV, é apenas um exemplo. E cheque você das peças de revisão do SUV, como exemplo, se você tem todas as peças de revisão do SUV. O que acontece, Rafa, com predominantemente os varejos sem fazer esse exercício? Pegando o exemplo do Creta, verá que tem um filtro de óleo, verá que tem um filtro de ar, mas não tem um filtro de combustível. Vai ver que tem vai ver que tem a vela, vai ver que tem 2 jogos de pastilha, eu estou dando um exemplo, não sei se é o caso, um até um determinado ano, outro até um determinado ano, e não tem as 2 medições dessa operação. Quando os varejos cometem muitos erros na hora de impulsionar novos itens nos seus varejos. Porque muito é entendido, Chico, como a aplicação de novos produtos. Uhum. Só que os produtos de revisão, eu vou me ater só à revisão. Eu não quero me expor que naquele tal veículo tem uma peça fora da curva que vende naquele veículo. Eu não quero me arriscar sobre isso. Eu quero me ater ao que é inegavelmente revisão. Vai vender. Vai vender. Vai vender. E quando pega grande frota, Chico, e pega os produtos de revisão, é igual, Chico, um queijo suíço, irmão. Eu sei. É cheio de buraco. Só que os produtos de revisão, qual é o problema? Quando um determinado consumidor ele tem um determinado problema, para ele encontrar, por exemplo, um amortecedor, dado ao valor do produto, dado uma série de características, ele se dá o direito até dele esperar um pouco para ele encontrar ou comprar em outro meio, não importa, ou ele checar um produto como esse. Quando ele não encontra um produto de revisão, como, por exemplo, um filtro de ar naquele varejo, e no outro varejo tem, ele pode tomar uma decisão de comprar logo tudo no outro, porque os preços são equiparados, no outro tem tudo. É igual o cara chegar na padaria e não ter pão. Eu fiz um estudo, Rafa, bastante interessante. Ele está cruzando a frota de cada estado, de cada município, sabendo, entendendo qual o perfil da frota, qual o ano da frota, qual o tipo de veículo, mas um fato bem relevante, Chico. Eu peguei 1.100.000 cupons de venda do varejo linha leve. Então, 1.100.000 cupons, Chico, ocorreram em um dado tempo, em muitos lugares. Tá, Brasil todo. Brasil todo, desde que esses varejos fossem só linha leve e varejos que faturam pelo menos por loja R$1 milhão. Desse conjunto de dados, num pequeno conjunto, deu 1.100.000 cupons fiscais. E eu fui analisar as características do que está contido nesse elemento. Várias características. Lembra-se do produto pastilha, que ele está presente em 5,10%? Ele vai fazendo vários indexadores, de acordo com uma série de métricas matemáticas, para ele atribuir com quantos quilômetros, dado esse ponto, substituem-se cada peça. Tá. Por probabilidade, Chico. Então, veja. Grosso modo, se um filtro de óleo ele é substituído em aproximadamente 10.000 quilômetros, se isso é um indexador base, ele vai pegando vários indexadores, ele fala assim, e o filtro de ar? E começa a fazer as chamadas correlações. Parece que é um nome difícil, mas para você vai fazer muita diferença o que eu vou falar. Porque, vamos falar de uma correlação direta? Vamos, que é uma correlação, nós sabemos, mas deixar claro, vendeu uma coisa, tem que vender outra coisa. Vende óleo de motor, vende lubrificante, tem que vender o filtro lubrificante. É uma correlação diretíssima, não dá para errar. Uhum. Só que esse estudo não é para ver isso. É para ver as chamadas correlações indiretas. É ali que está o dinheiro. Uhum. Vou dar uma correlação indireta. O que eu vou falar pode fazer muito sentido.
Quando, Chico, um determinado cliente vai substituir o radiador, tem vários elementos que diretamente estão naquele potencial de venda. Vários. O aditivo, a mangueira, a braçadeira, beleza. Só que esse estudo ele revela que, dada a quilometragem possível da substituição do radiador, o veículo já está com tantos 1000 km e com tantos 1000 km ele está numa posição específica de troca de palheta. Ele deve verificar outros produtos, né? Correlação indireta. O dinheiro, existem duas formas. Em economia, há dois estudos de correlação. A correlação direta e a correlação indireta. Fazer um estudo de correlação direta é um estudo rico e deve ser feito. Fazer um estudo de correlação indireta, ele é o estudo onde está muito dinheiro. Porque a correlação indireta, ela sempre vai botar um dinheiro na mesa que ninguém está vendo. E quando você estuda a correlação indireta e pega indexadores, eu não quero dizer que é obrigatório quando um determinado cliente vai comprar radiador, mas a pergunta é: como está a palheta do carro do senhor? Porque, dado a exposição em rodagem do veículo, exposição de tempo, a probabilidade que esses estudos mostram da palheta, inclusive, estar com problema, Chico, é altíssima. E quem é que iria oferecer palheta na hipótese de comprar radiador? Eu vou pegar o mesmo exemplo palheta. Vou fazer essa pergunta para o nosso querido Chico. Chico, quantos anos de autopeça, Chico? 30, mas vou ser baixo. Senão eu vou revelar a minha idade. É mais. Vou revelar a minha idade. É 30. Chico, já houve alguma ocasião em que você ouviu um determinado cliente, um consumidor final, ir comprar um produto palheta e o balconista perguntar qual é a quilometragem do veículo? Não. Não. Porque isso não faz sentido. Não, em muitos casos, quando o balconista já pergunta alguma coisa, você já está no lucro, né? Porque a gente sabe que o cara tem o costume de se livrar. Mas o cara, quando pergunta, dificilmente ele vai pensar assim, nisso. Né? Hoje eu acho que palheta, só para conversar, ficou um produto tão... A qualidade está tão ruim também, agora eu vou reclamar com os importadores e fornecedores, que a palheta ficou algo descartável, ela dura uma chuva, né? Muitas dura uma chuva. Mas o que é importante do produto? O que está rico? A gente está falando de dados, né? Mineração de dados. Porque muito mais, Chico, do que você organizar os dados, é você ver o ouro, onde as pessoas só veem lama. Essa é a grande sacada dos dados. Não é de você organizá-los. É de você, mesmo que ele não pareça não parecer nada, mas ele é ouro. Eu estou pegando apenas a palheta como elemento, como um ouro perdido. Porque se perguntasse para o dono daquele sandeiro que foi trocar a palheta, e ele fala assim, eu não sei, Chico, está com uns 58 mil, 59 mil. A pergunta, isso muda tudo. Porque você tem um proprietário de um sandeiro, nesse meu exemplo, com um potencial de que o veículo está fazendo 60 mil quilômetros, ou vai fazer nas próximas semanas, que sobre esta verdade há um potencial riquíssimo de venda de produtos de revisão para um sandeiro de 60 mil quilômetros, porque as perguntas, a mineração de dados não é só organizar os dados, é de você ver a beleza onde não tem. Enxergar como transformar isso em ação, né? Olha, eu recentemente, em um bate-papo, eu estava falando sobre a graxa na mão dos mecânicos. A graxa na mão dos mecânicos, estou falando de graxa. Então vamos visualizar aquela pessoa que é um mecânico, que no meu exemplo de forma intencional está com a mão com graxa ainda, ou com vestígios de graxa, e que nós sabemos o que representa a graxa. Então, predominantemente, Chico, ao olhar uma mão com graxa, muitas pessoas, Rafa, vão identificar a palavra. O que você vê na mão do mecânico? Você está vendo graxa. Lá tem uma opção. Sujeira, resíduo de óleo, não higienizou totalmente. Tem várias questões que muitas parecem ser verdadeiras. Mas a minha forma de ver... Eu vejo trabalho. Na minha forma de ver aquilo, sabe o que eu vejo? Ouro em pó. A riqueza do segmento de reposição automotivo, tudo o que nós movimentamos, seja varejo, seja atacado,
seja as indústrias do segmento de reposição automotiva, Chico, todos eles só são executados, realizados, finalizados, concluídos, dando volumetria de informação por aquele ouro em pó na mão daquelas pessoas. Então, muitas vezes, nós somos convencionados a olhar as coisas da forma como ela nos parece. E muitas vezes, o que muda a nossa vida não é o que nos parece, é o que de fato o é. Essa pergunta da tal palheta é um dos exemplos, mas essa substituição e essa vantagem de que a cada chuva praticamente troca-se uma palheta, foi superlativo, mas é isso mesmo. Uhum. O que o Chico quer dizer é que a qualidade foi muito encurtada com o tempo. Isso é ótimo, porque quando nós estudamos não o volume em moeda, mas a moda, a recorrência, quantas vezes eles são oportunados, Rafa, isso é tão rico para os varejos, porque, insisto em dizer, esse Sandero com 60 mil quilômetros, do exemplo da palheta, se você que é varejista não entender que houve uma oportunidade de venda daquele produto da palheta, se essa pergunta não for feita, possivelmente o proprietário desse Sandero vai numa outra autopeças bem pertinho de você. Ele passou ali e você não percebeu que tinha um tesouro na sua mão, sabe, Chico? Uma oportunidade de ouro. Aí você veja, meu irmão, a dificuldade para captar, Rafa, clientes, em fazer propaganda, panfletagem, busdoor, outdoor, seja o que for, Chico. Mas aqueles consumidores que estão ali, e digo mais, o consumidor de lubrificante de filtro, ele é preciosíssimo. Há uma enorme diferença, Chico, entre o consumidor, o cliente que comprou um filtro de óleo e um lubrificante e um cliente que comprou o kit de embreagem. Vou te dar as razões desses estudos. Rafa, um cliente que comprou um kit de embreagem, ele pode ser chamado apenas de um consumidor neste exemplo, porque ele comprou um kit de embreagem, nem sei se volta, não sei quando volta e nem sei se ele vai ter uma relação de novo com a minha empresa de novo. Resolveu aquele problema pontual. E não tem muita correlação indireta para você ligar ele. Já o consumidor de lubrificante e o consumidor de filtro lubrificante, ele precisa ser cortejado como poucos. Porque ele tem uma experiência, ele é um dos poucos produtos que você consegue metrificar em tempo ou quilometragem quando ele poderá voltar à sua loja. Uhum. Eu vou atribuir que o período médio são de 10 mil quilômetros. Porque ele está comprando um produto que o ciclo é muito previsível. É previsível. É. Ele é não só previsível, como ele é previsível e curto. E digo mais, minimamente, 24% dos cupons tem um produto lubrificante. Minimamente, 10% dos cupons tem um produto filtro lubrificante. A recorrência dessa massa de dados, ela é muitíssimo recorrente, muitíssimo oportunada. Ela não é um caso de exceção, ela é um caso de extrema recorrência. Uhum. E este cliente, ele tem a possibilidade, Chico, da experiência de trocar o filtro e o óleo 5 vezes, 4 vezes, 6 vezes, até que, no dia que ele precisar comprar um produto inelástico, como aquele reservatório, ele não tem dúvida de qual experiência ele já tem para poder comprar. E eu digo o seguinte, irmão, é impossível que qualquer varejo bem-sucedido no Brasil torne-se bem-sucedido, Chico, se ele não tiver isso como princípios. Sem esses princípios de tratar que uma venda de embreagem e uma venda, eu estou falando só de aspecto qualitativo, não estou falando sobre rentabilidade, não. Estou falando como visão de negócio. Qual é a visão de negócio que você tem para um cliente que compra um filtro lubrificante que, e insisto em dizer, houve um descuido até de não perguntar qual é o KM, porque quando se vende um lubrificante e um filtro, Chico, imagina se no banco de dados varejos, você fala assim, o carro está com 20 mil e trocou. O carro está com 30 mil e trocou. Só que um carro, quando ele vai fazer 40 mil, dessa janela de Chico, de 40, 50, 60, em que as revisões são potencialmente muito maiores, a troca de produtos, o cortejamento tem que acontecer antes. As possibilidades aumentam muito, né? E não é só organizar dados, eles acontecem de forma diferente. Quando nós vamos em uma festa, existe uma janela em horas em que o tempo passa diferente. Você bebe alguma coisa, Rafa?
Bebo. E pelo seu argumento agora, se você vê o tempo diferente, você deve beber também. Né? Também. Eu adoro beber um vinho, mas eu bebo um vinho na janela de oportunidade. Então, veja, se nós formos em uma festa que tem champanhe, e se o tempo tiver como hoje, eu vou tomar champanhe. E quantas taças eu tomarei? Se 3, se 4, se 5, não importa. Mas existe uma janela de oportunidade em que aquilo é possível e que aquilo é permitido naquela linha do tempo. As janelas de oportunidade de produtos específicos, que têm características específicas, cada produto tem quase uma personalidade específica. Ele é espirituoso. Cada produto ele fala diferente. Nunca confunda, vou pegar um exemplo tolo, comprar um jogo de pistão numa autopeças, porque ele tem uma característica específica, mais uma vez, com a substituição de um filtro de óleo. Uhum. E esses elementos sendo tratados, sendo direcionados, que é o que cada vez mais essa mineração de dados vem fazendo, não só de ver a recorrência, mas ele fala de forma diferente. São produtos que não quero falar só o quanto vende, a importância que vende, ele tem personalidades atrativas diferentes. Um são mais chiclete do que o outro, sabe? Um você consegue criar um relacionamento. Com um produto como embreagem, Chico, é impossível criar uma relação com o cliente quando o produto à mesa é o kit embreagem. O produto lubrificante, filtro lubrificante, ele é um produto de relacionamento. Então, vamos lá, deixa eu botar agora, vamos criar um contraponto a isso aí. A gente tocou muito em filtro de óleo, que hoje, com certeza, o lubrificante é o produto mais vendido em autopeça em termos de volume, logo em seguida vem o filtro de óleo. Só que assim, o mercado também ele vem se transformando nos últimos anos. Então, vamos lá, como eu estou muito tempo no mercado, eu sou do tempo que você, em uma autopeça, um dos itens vendidos era silencioso. O cara botava um silencioso nas costas e ia no mecânico instalar esse silencioso. Isso em 5 anos saiu de autopeça. Você tem centro automotivo, que é especializado em troca, já tem centro automotivo que ele meio que fabrica com máquina que faz a dobradura no tubo, tal a quantidade que tem hoje de silenciosos, o cara compra para favor, faz a solda lá, personaliza, se for o caso e tudo mais. Então esse produto hoje não está mais em autopeça. Ele saiu totalmente. Ainda tem autopeça de bairro, autopeça no interior, que vende as tombas para bugre, para fusca, são os sobreviventes, e o abafador do Uno que se vende ainda em autopeça. Mas a grande maioria, o cara vai no autocenter, quanto é, bate colocado. O que eu percebo, sem nenhum dado específico, lubrificante e filtro, vou dizer eu como consumidor, eu não vou comprar em uma autopeça 4 litros de óleo, um filtro, botar dentro de uma sacolinha, levar para o meu mecânico, porque o consumidor brasileiro não é igual ao norte-americano que ele compra para fazer. A gente não tem essa cultura aqui. Hoje você tem alguns mercados, tem trocas de óleo, que faz um centro automotivo, faz pequenos serviços, que é troca de pastilha de disco e troca de óleo, porque o óleo está ficando... É um produto que polui muito. Eu acho que essa embalagem de litro, em algum momento isso vai ter que desaparecer, vai ser tambor, porque é até ambientalmente mais correto, até porque você dá depois você tem que ter responsabilidade para dar o fim naquele óleo, no descarte do óleo, e você trocando em uma oficina mecânica que troca 3 litros ali, 4 litros ali, eu não sei como é que fica. Eu acho que há 10 anos atrás a autopeça vendia muito óleo. Ainda se vende muito ainda. Mas eu acho que esse mercado está migrando para as trocas de óleo. Eu não sei em qual velocidade. De novo, você é o cara do dado. Então eu pergunto e você responde. É contigo mesmo. Se você já tem o estudo dessa curva. Porque a autopeça, assim, a gente percebe que a autopeça, elas investem nisso. Tudo que você falou aí, eu percebo isso em varejo. Os caras trabalham no lubrificante, botam várias marcas, vendem, querem expor. É um produto que qualquer mexidinha no preço, o consumidor... Eu acho que é o único produto que ele faz igual ao supermercado. Tem promoção, cara, vou adiantar 2 trocas. Acho bem razoável o que eu estou falando aqui. O resto, ninguém compra um farol direito porque o esquerdo quebrou, porque está muito barato. Ele vai comprar só o que ele precisa. Então, tem essa característica. E assim, esses mercados, assim, a gente tem no nosso ramo vários mercados. A gente tem o centro automotivo, que usa uma realidade, o cara vende do pneu até uma pintura. E hoje eu vejo assim, o fenômeno da troca de óleo, para quem quer entrar no mercado,
entre aspas, ele é um negócio barato em relação a uma autopeça. A autopeça tem um estoque monumental, nem gira aquilo tudo. E geralmente as trocas de óleo, elas rapidamente, se tiver um serviço legal, geralmente são bem sucedidas. Você já está percebendo essa migração? Já, Chico, sua pergunta é ótima. Porque eu fiz um estudo sobre o mercado de veículos elétricos, eletrificados, para entender toda essa dinâmica, né? E entender para onde potencialmente o mercado pode ir, né? Você vê, o Brasil, ele é o segundo maior país com potencial de geração de energia renovável. Está falando de energia hidroelétrica, energia solar, energia eólica e o biodiesel, a biomassa. 4 elementos muito relevantes para a gente. E quando fala assim, e eu vou chegar nessa questão, do efeito, vou falar do efeito BID no Brasil, né? Do enorme volume de estruturas de veículos elétricos, veículos BEV, que são os battery, os veículos HEV, que são os híbridos, que são os veículos que não têm tomada, regeneração, né? Os veículos plug-in, que são os PHEV, ele é plug-in, ele é híbrido e ele é a combustão também. Então eu fiquei estudando esse mercado, eu tenho uma leitura muito clara das tendências para até onde eu consigo ver do que vai acontecer nesse momento. Tem 2 fatos muito relevantes. Um fato que está sendo muito pouco tratado, na verdade eu não vi em nenhum aspecto, Rafa, falando sobre esse fato, é de um projeto de lei complementar que está no Senado Federal, está sendo votado agora, vai estar sendo votado às pressas, está lá no Senado há 1 mês e meio, que é o projeto de lei complementar número 68, e ele tem mais de 500 artigos, mas o artigo 304, o 308, ele fala sobre a renovação da indústria automobilística. E claramente, todos os benefícios fiscais, Chico, que há na produção de veículos no Brasil, ele funciona através de decretos. São estados específicos promovendo benefícios específicos para que indústrias específicas vá para aquele estado. Não é um projeto de governo da União. Cada estado, de forma peculiar, se organiza e faz da forma como tem que entender. Pela primeira vez, o Brasil está propondo um projeto de governo para a indústria automobilística no Brasil. E existe claramente um modelo de descarbonização que começará no Brasil. E esse modelo, a linha de corte, será 2026. Nós estamos há quase um pouquinho mais de 1 ano de lá, já vai entrar 25, né? Este ano, agora, as indústrias que já estão no Brasil, a que mais investiu foi a Toyota em veículos híbridos nesse ano. A BID foi a segunda maior, 5 bilhões e meio. Mas, neste ano de 2024, estão sendo investidos 130 bilhões. 130 bilhões, eu falei dólares, me perdoa. 130 bilhões de reais só no modelo aumento do parque industrial, criação de parque industrial para veículos com menor emissão de carbono. Beleza? Para você ter uma ideia, os veículos que são híbridos e veículos que são elétricos, eles já representam quase 7% da venda de veículos neste ano. Então, existe um dado muito errado, Chico. As pessoas falam assim, não, os veículos elétricos e híbridos representam 0, não sei quanto. É porque estão considerando a frota, Rafa, total, né? Desde 1957. Sim. E isso não tem cabimento. Tem que considerar a frota do que está acontecendo neste momento. Pra você ter uma ideia, toda a frota, Chico, do Centro-Oeste representa 8% da frota nacional. Então, a venda de veículos elétricos e híbridos já representam quase que toda a frota mensal do estado, da região Centro-Oeste do Brasil, que é gigante. Então, não é um volume pequeno. Mas é porque também é uma densidade baixa, né? Densidade baixa. Muita área, densidade baixa. Qual é a questão? Mesmo com todas essas elevações, fica muito claro, Chico, a capacidade que o Brasil tem de veículos elétricos até 2030, os estudos mais avançados, Rafa, falam que o Brasil, no máximo, terá de veículos elétricos em 2030, no máximo 800 mil veículos. Nenhum estudo aposta 1 milhão de veículos elétricos. Para você ter uma ideia, isso é um grande volume, mas a frota de veículos com ciclo Otto, aí eu volto para lubrificante, ciclo Otto, e o ciclo Otto está falando dos elementos a combustão, seja álcool, seja diesel, seja gasolina. Ciclo Otto, hoje, ela é em torno de 44 milhões de veículos com frota reparável. Em 2030, então nessa janela de tempo, o que todos os estudos apontam que a tendência do Brasil será de veículos híbridos,
E isso vai ser um nicho enorme, porque os veículos híbridos também têm o ciclo Otto. Tem, pô. É E, térmico. e a previsão do ciclo Otto de veículos híbridos, Chico, em 30, é que toda a frota, a já existente, mais a frota que haverá até 2030, será de aproximadamente 52 milhões de veículos. Então, nessa janela de tempo, entrarão no mercado, na frota, de 44 milhões para 52 milhões, aproximadamente 8 milhões de veículos, do qual se estima que desses 8 milhões de veículos, em torno de 800 mil veículos serão elétricos. E aí, o ciclo Otto, que movimenta fortemente o nosso mercado, continuará muito pulsante. Então, há uma relevância enorme dos veículos elétricos, mas ele não tem sustentação matemática, Rafa, para que ele crie impactos negativos pesados no segmento. Eu li esse estudo, assim, os caras falam que até 2035, né? Até assim, como eu falei para você, para vir falar com o Marcos Flores, tem que estudar. É 30 e 35, são 2 linhas de corte. Não pode vir para cá sem estudar, né? Eu sabia que eu ia falar com você, só não sabia o tema que era dados. Aí eu vi que você já fez algumas lives sobre a questão do elétrico. Sempre vem no escuro, eu nunca falo para ele qual vai ser. Ele é maldoso. Vem no breu, Chico. O Chico é igual o Ronaldinho Gaúcho, deixa para jogar solto. Ele chega aqui... Porque é o seguinte, pelo que eu estudei, que eu estava lendo os dados, o carro 100% elétrico, eu vou chamar o carro de puro, eles estavam falando em torno aí de, no máximo, chegar a 4,5%, 5% da frota. E o híbrido, o caminho é absurdo. Aí, dois dados importantes aqui que o Chico está falando, que são 2 dados reais, tá? O que acontece, Chico? Aí volta a tendência das trocas de óleo. As tendências de troca de óleo, Rafa, vão bombar. O segmento de troca de óleo, ele é inegavelmente um enorme negócio que vai ser extremamente pulsante, porque a frota reparável, ela nunca foi tão maior. Para você ter ideia, em 2010, a frota reparável era de 22 milhões de veículos. Hoje a frota reparável são de 44 milhões. Nessa janela de tempo, porque os anos de 2012, 13, foram anos em que a produção de veículos nacional ela chegou ao seu ápice. Naquele ano, em 13, o Brasil chegou a ser o 4º maior produtor de veículos do planeta. Hoje, fica disputando entre o 8º e 9ª posição e olhe lá. Então, o volume de veículos foram fabricados e entraram no mercado de reposição, porque quando ele sai da janela entre 3 e 5 anos da garantia, vem para o mercado de frota reparável. Então, a frota reparável, ela nunca foi, Chico, tão ampla em volumetria de veículos e ela nunca foi tão velha. Houve um envelhecimento da frota, hoje a frota de veículos leve, arredondando o número um pouquinho para cima, são de 11 anos, 10 anos e 9 meses. Então, vou arredondar aqui para 11 para ser simplista. Então, a frota de veículos com ciclo Otto, linha leve, ela é uma frota média de 11 anos. Essa frota, se for considerado picapes leves, SUVs e carros de passeio, esses números chegam, excluindo ali os ônibus e caminhões, são de 42 milhões, porque quase esses 2 milhões inclui ônibus e caminhões. Mas 42 milhões de veículos. Estamos falando que entrou numa janela de 2010 a 2014, aproximadamente 22 milhões de veículos com ciclo Otto no segmento de reposição automotivo com frota reparável. E a previsão que até 2030, e depois eu chego em 35, entre mais outros 8. Mesmo com o advento dos veículos elétricos. Os estudos, Chico, aí é uma forma de como a colocação de fato é feita. O que acontece? Há 3 estudos sobre volumetria de frota. 3 formas de analisar. Uma forma que eu nunca uso. A forma que eu nunca uso é pegar a frota desde 57 e admitir que a frota no Brasil é de 120 milhões de veículos com moto desde 57. Não faz o mínimo sentido. No sentido? Mas muita gente usa. Se você pegar os dados do IBGE, todos admitem isso. Do Senatran, todos admitem isso. Esses são os dados oficiais. Os dados de entidades que estudam, elas têm uma linha de corte de 25 anos. Então, é basicamente pegar os veículos de 2000 para cá, porque 2000 já conta como ano, 2001, 2002, 25 a 2000 para cá. E quando você pega esses de 2000 para cá, eu acho muito mais justo. Esses estudos que falam da frota de veículo de linha elétrica que vai representar 4%, retroage a 2020, o que é injusto. Poucos estudos retroagem a 2013, se eu não me engano, quando começou o Prius, que admite que aquela traço de venda do Prius já era... Quando entrou o primeiro, começa ali. Entrou. E eu não acho esse estudo adequado. Eu acho que os estudos... Os caras estão pegando dado desde o Gurgel. Exato. Pedro pode ter. Como que eu faço as minhas projeções e algumas poucas entidades também seguem essas previsões.
A previsão que eu faço no mercado extremamente otimista é que o Brasil, em 2035, ele tenha, no máximo, de veículos elétricos, 20% dos veículos fabricados sejam elétricos. Mas eu estou isolando, ou seja, no ano 2035... Veículos fabricados Fabricados, 1 milhão de veículos. Se 1 milhão de veículos, os estudos falam em quase 4 milhões naquele momento. Hoje o Brasil é 2.400, mas vamos lá. De cada 1 milhão de veículos fabricados no Brasil, eu acredito que veículos elétricos representem 200 mil desse 1 milhão de veículos. Mas isso vai ser diluído de acordo com a frota, isso vai virar 4, enfim. Mas esses estudos de 4, dessas estruturas são importantes, porque isso define a capacidade de infraestrutura. Então, a frota consolidada deverá representar um número próprio específico e que os estudos reais, que consideram híbridos, elétricos e eletrificados, desde quando começou, deverão representar juntos 32% da frota. E esses estudos demonstram que, se você representar 32% da frota, toda a infraestrutura nacional será mudada para isso. Assim, mesmo assim, sendo 32% da frota, você tem o híbrido, porque usa ciclo Otto, usa motor térmico a bordo. Aí você vê o seguinte, a gente vai ter... Vamos fazer um corte no tempo. É hoje, 2035, a população brasileira não cresceu nada. Nós temos, também vou arredondar, a gente temos 200 milhões de habitantes. A gente só tem 52 milhões de veículos. Porra, tem um mercado aí monumental. Monumental. E o que acontece, tipo, pegando uma força nisso aí, e o nosso tempo aí, Rafa, deve estar quase... Não, a gente está se caminhando para o final, eu já ia fazer uma virada aqui de assunto, mas pode completar. Só vou concluir isso aí. O que acontece? Dado essa política, a geopolítica mundial, o mercado europeu fechou as portas para a indústria chinesa automobilística, porque a indústria chinesa ela fez uma grande virada naturalmente pela aposta pela eletrificação, era o que ela tinha que fazer, senão ela permaneceria sempre sendo uma cópia de veículos com ciclo Otto, era o que a gente via. Coadjuvante, né? Coadjuvante sempre. E ela entendeu, Rafa, que essa nova matriz energética poderia impulsionar e direcionar a indústria automobilística chinesa para os patamares dos quais vemos hoje. E ela investiu naturalmente, como sabemos, muito dinheiro. Isso foi feito até 2019. De lá para cá não é bem assim, apesar que o poder público chinês tem muito investimento, mas não vou me ater a isso aqui agora. Mas até 2019 teve um impulsionamento absurdo para essa matriz. O que aconteceu? O mercado europeu fechou as portas para os veículos chineses, porque principalmente Volkswagen, BMW tem feito um investimento, Chico, altíssimo em veículos elétricos. Tirando as grandes chinesas, as maiores, depois de Tesla, que naturalmente é mercado americano, a Volkswagen, que tem um papel de extremamente coadjuvante em mercado elétrico, ela é a maior produtora de veículos elétricos em solo europeu. Então ela tem investido muito pesado nisso, com grandes montadoras europeias, e fechou as portas para a indústria chinesa. O mercado americano fez a mesma coisa com a indústria chinesa. Tanto é que o imposto de importação para a nacionalização de veículo elétrico na China é de 100%. E os tributos de importação, que é o imposto de importação, e lá não sei qual o termo que é usado nos Estados Unidos, mas aqui seria o imposto de importação, quando a alíquota é de 100%, o Estado não quer arrecadar, o Estado quer impedir a entrada do bem, que é o que está acontecendo. Bom, sobrou o mercado latino-americano, que é basicamente o Brasil. Então, a China elegeu o Brasil como a porta e vitrine dos veículos dela para o mundo. Isso, Chico, mudou e tem mudado absurdamente todo o papel geopolítico do que são os veículos chineses no Brasil. Não haverá só no Brasil uma enxurrada de veículos chineses. Haverá uma transformação em todo o mercado de infraestrutura no Brasil. O Brasil tem condições de energias renováveis específicas que só a China tem. A grande fonte de energia chinesa ainda é carvão, mas carvão mineral, não carvão vegetal. Mas as fontes de energia renovável são absurdamente elevadas. E a China elegeu o Brasil e vai utilizar o Brasil como um grande potencial de infraestrutura, de multiplicação energética, pontos de reabastecimento. Chico, para você ter uma ideia, até 2030, Rafa, está previsto para os pontos de reabastecimento de energias elétricas no Brasil ser aumentado em quase 6 vezes. A maioria dos recursos estão vindo de empresas chinesas potencializando e botando o Brasil como uma vitrine automobilística para o mundo. Quando eu estagiei em 2013, cara. 2013. Eu estagiei em distribuidora de energia elétrica. Naquela época, a minha equipe fazia parte da previsão de demanda de energia para cada região. Naquela época, todos os leilões de transmissão, de linhas de transmissão no Brasil,
todos eu vou exagerar, mas eu lembro que a gente participava de, sei lá, mais de 90% eram vencidos por empresas chinesas. Linhas de transmissão, isso eu estou falando em 2013. Então, assim, não é... A grande diferença é que lá existe um projeto para tudo. Sim. Na China, os caras têm projeto de crescimento, de aceleração de tudo. Então, você vai vendo as coisas acontecendo de forma pontual, mas elas não param. E aí, quando você chega agora e você olha para trás, você entende o que eles vêm fazendo há muito tempo. Assim, tem muita janela de oportunidade. De oportunidade. Às vezes eu fico vendo alguns podcasts, as pessoas falando mal de carro elétrico. Só que o carro elétrico ele vai ter um uso específico para mim, na minha observação. Agora, o que o carro híbrido traz, você vê, a própria BYD, ela tem um carro de entrada, 2 carros de entrada, né? Que é o pequenininho, que é o Dolphin Mini e o Dolphin. E o Dolphin. O resto é tudo híbrido. Uhum. Entendeu? Sem dúvida. Tudo híbrido. Até por causa dos tamanhos dos carros. Não, eles têm também 100% elétrico em todas as faixas de preço, mas o que eles mais incentivam hoje aqui dentro, a venda, a comunicação toda deles é voltada no de entrada para o elétrico e os do meio para cima. Tem muita oportunidade aí. Não, muita coisa. Para vocês terem ideia, a BYD ela surgiu como uma fabricante de baterias. Essa é a origem da BYD, enfim. Só que toda bateria ela é feita de níquel. Hoje, né, desde 1990, que a tecnologia do níquel, só que as baterias são líquidas, tanto é que a bateria vaza. Está, segundo todos os experimentos, na curva de tempo, Chico, há um prazo de 1 ano e meio para ser estruturada a chamada bateria sólida nos veículos automotivos. E isso vai ser um romper de tecnologia absurdo. Quais são os indicadores, Rafa? Quando houver a bateria sólida, que ela vai começar com carros premium, dado o alto valor dela, até que ela tenha volumetria para diluir o preço, né? A autonomia esperada é de 1.000 quilômetros. Então, você olha o que vai acontecer. Segundo, essas baterias que são sólidas, elas têm 20 vezes menos potencial de pegar fogo do que uma bateria de níquel. Só que tem outro fato. Você veja que sempre vira e mexe, aparece em redes sociais, no YouTube, um veículo elétrico pegando fogo. Uhum. Beleza? Foi feito um estudo na Austrália comparando a possibilidade de incêndio de veículos com ciclo Otto com veículos elétricos. Então, está proporcionalizando os fatos. Um veículo com ciclo, que é um veículo elétrico, ele tem 17 vezes menos probabilidade, né? Porcento não, 17 vezes menos probabilidade de pegar fogo do que um veículo com ciclo Otto. Mas você sabe que na prática não é isso que importa? Porque assim, de fato, sim, para acontecerem incêndios ou não. Sim. Mas na prática o que importa é o que é comunicado, o que é divulgado, o que é a crença do senso comum. É isso aí. Então não importa se 100 carros com ciclo Otto pegarem fogo, enquanto 10 ou 7 ou 2 pegarem fogo elétricos. Não vai ter notícia falando de carro a combustão pegando fogo. Não vai. Isso é Esse é o ponto. Isso é mais ou menos o seguinte, quando o Henry Ford lá criou lá criou o modelo T lá, que é a carruagem 100 cavalos. Imagine só na época quando uma carruagem daquela 100 cavalos atropelou alguém. Sem dúvida, cara, é a mesma coisa. Teve um atropelamento. Deve ter sido um escândalo. Sim. Assim, as pessoas que queriam conservar a indústria da carruagem. Exatamente. Entendeu? Isso. Você está certíssimo. Hoje a questão do carro elétrico. Assim, o carro pega fogo, é um escândalo. Como se carro de ciclo Otto... É só para a gente lembrar, o carro tem um tancão de gasolina líquida lá que não pega fogo, né? não pega. Esse é o ponto. Mas quando a bateria é sólida, quando ela for disponibilizada para grandes frotas elétricas, haverá uma grande mutação no mercado elétrico no planeta. Eu entendo o seguinte, Chico. Para o segmento de reposição automotivo, a grande presença do segmento elétrico, mas como eu disse, não terá capacidade matemática de mudar os fatos, que o mercado vai caminhar para o híbrido, segundo esses estudos, e eu concordo com isso. Mas o que eu vejo que os veículos elétricos, de uma forma geral, eles vão ter uma participação na sociedade como nunca houve. Isso. Já houveram várias tentativas. É óbvio que muitas coisas que nós falamos de veículos elétricos
é no sentido, no aspecto mais pejorativo, não estou falando de mim, não estou falando de nós, já tentou tantas vezes, não, agora chegou o momento, a infraestrutura está acontecendo. E o produto, né, Marco? O produto excepcional. Não era bom antigamente. Não era bom. Não era bom. Era bom, excepcional, e veio para ficar. Para o segmento de reposição automotivo, vai ter as suas penalidades. Porque uma pastilha, Chico, uma pastilha, ela tem a estimativa de durar entre 120 e até 130 mil quilômetros, uma pastilha, pela frenagem, né, cara? Enfim, ele regenera com freio. Então, vão ter as suas dificuldades, vão ter muitas oportunidades em relação a baterias e vários outros componentes, mas eu entendo que haverá uma oportunidade preciosíssima nos veículos híbridos. Os veículos híbridos são 2 veículos num só. Então, ele tem um potencial, sabe, Chico, dele apresentar o dobro de problema. O dobro de problema, cara. Quer ver outra coisa que os varejos não aproveitam, que no carro híbrido tem e dá muito problema? Eu vejo que autopeça não bota dinheiro nisso. É o câmbio automático. Tá abandonado aí. Tá abandonado. Assim, isso está na mão de 3 ou 4, estou exagerando. Você vê autopeça que não quer investir em lubrificante, em filtragem, em treinar o vendedor dele para fazer as perguntas. E são novos mercados. São novos mercados. São novos mercados. A gente fez um episódio aqui com o Cláudio Curti, que é especialista em transmissão automática. Ele basicamente é o cara que levanta muito a bandeira de como que é interessante um negócio trabalhar com esse nicho, porque, cara, dá dinheiro, dá resultado, e não é todo mundo que quer botar a mão nesse Nós problema. temos clientes que são especialistas em troca de... Tem troca de óleo e a troca dele de óleo, a troca dele de óleo faz a troca de câmbio automático. O que acontece? O ticket médio dele é simplesmente absurdo. O que acontece? Cada vez mais o cara está interessado em trocar óleo de câmbio e cada vez menos ele está interessado em trocar óleo de motor. É verdade. O ticket médio desse cara foi uma conversa com o Cláudio Curti. Cara, vai para R$ 2.500 um ticket médio. Agora, aqui vamos, a gente vai ter que começar a encaminhar aqui para o final. Tá muito bom a conversa. Mas é porque assim, a gente vai ouvindo esses dados e dá vontade de querer saber mais. Aí a gente vai deixando rolar. Agora, Chico, tá na hora do quadro Mãe de Ná. Então vamos lá. Aqui tem um quadro aqui, Mãe de Ná. Pelo nome. É para fazer adivinhações. Vai ter mais uma pergunta capciosa aqui. Isso. Cara, você que tem muitos dados, faz muita consultoria, conhece varejo como ninguém, já trabalhou em outro mercado. Já demos aqui uma passadinha nesse assunto. Dizem os estudos que até 2040 o nosso mercado dobra na questão de reposição de peça. Vou quebrar um pouquinho o quadro aqui. Dá uma mensagem otimista, porque tem muito lojista assustado com essa entrada do carro elétrico, que ele acha que ele vai perder o mercado dele, e eu acho que não. Eu acho que a gente vai explodir de vender, e 2040 é ali, né, cara? Dá uma mensagem otimista aí. Pergunta boa, viu, Chico? Pergunta muito boa. Vou responder a pergunta em 2 etapas. A frota circulante, ela tem um potencial de fato dobrar, é verdade. Mas vai ter uma presença muito mais percebida dos veículos elétricos, vírgula, que não terá massa de dados matemático para impulsionar, para vetar, para acabar, para anular o segmento de reposição automotivo. Isso não vai acontecer. Todas as reservas de petróleo, elas ainda têm a reserva conhecida para mais 50 anos. Reservas de petróleo. As reservas que estimam-se ter na Antártida são inesgotáveis. Eu estou usando um termo aqui superlativo, há um esgotamento e não estão na conta desses 50 anos a mais. O que se discute é a moralidade para explorar petróleo lá ou não, pelo todos os efeitos e impactos climáticos. Então, as reservas de petróleo, elas serão muito alongadas. O Brasil é um dos pouquíssimos países no planeta que tem outros 2 projetos fortíssimos. O Proálcool, que começou em 90, o biodiesel, nem vou falar da biomassa. A vida do ciclo Otto, que movimenta o segmento de reposição automotivo, ele será, eu não vou usar a palavra perpétuo, mas a palavra perpétuo, se alguém coloca a mesa, Chico, eu não retiraria. Porque quando vai para um lojista, fala que o mercado inteiro está mudando e tudo o que se vende deixará de vender, porque será um outro mercado. Os elétricos virão e as lojas como são, com as peças que se vendem, deixarão de ser vendidas, eu acho isso impossível matematicamente. Não vejo como.
Todos os estudos apontam que, no caso do Brasil, não se confunde com o caso da China. A China está migrando, a previsão radicalmente. É uma mudança radical, com incentivos de governo, de uma forma para o veículo elétrico. No Brasil, é impossível disso acontecer. Impossível. O que vai acontecer é que os veículos com ciclo Otto, que movimentam o segmento de reposição automotivo, em 2040, o Brasil terá em 2040, com toda certeza, Chico, a maior frota da sua história, com uma idade média dentro do tempo de substituição de peças no segmento de reposição automotivo. O mercado de reposição automotivo continuará bombando nos próximos anos. A cada veículo que entra no segmento de reposição automotivo, esses estudos apontam, o mercado de reparabilidade consome, em média, Chico, por ano, em torno de R$ 1.600 de peça por ano. Por uma questão natural, porque o consumo é compulsório, você pode deixar o veículo guardado na sua garagem, mesmo não fazendo nada, que ainda assim peças serão desgastadas. Então, o consumo... Então, qual é a estimativa? Rafa, hoje o Brasil produz, em placa, quase 2.200.000 veículos. E eu vou manter esse número, mas ele vai subir. Desses 2.200.000, tem que descartar lá aquele veículo, aquela produção de 25 anos atrás, e entrar a nova produção. Dentro dessa equação, sobra de forma líquida, ou seja, entre o que entra e o que sai, em torno de 800.000 veículos por ano no Brasil, entrando no mercado de reposição de frota reparável. Isso. Todos os estudos apontam que esses números tendem a subir, porque o Brasil passou pelo pior momento de produção. Se eu admitir que, ainda assim, até 2040, entrarão 800.000 veículos de frota reparável de ciclo Otto, consumindo, pelo valor de hoje, R$ 1.600 de peça por ano, isso dá um volume, Rafa, absurdo de dinheiro. Então, para você, que é do segmento de reposição automotivo, que já ouviu trocentas vezes que o mercado mudará, fala assim, o que não muda com o tempo? Tudo muda com o tempo. E as mudanças não significam dizer que é para pior e nem tão pouco para melhor. As mudanças são feitas para serem observadas. E você deve, como em qualquer coisa na sua vida, analisar o que convém a você e o que não convém. Muitas coisas, o que é bom para um vizinho, não é bom para o outro. Há empresas que são especialistas, umas em montadoras, não é verdade? Sim. Outras segmentadas, é suspensão, beleza. Outra é elétrica, outras são miudezas. Eu entendo o seguinte, Chico, pessoas e empresas prósperas, elas são prósperas não pela atividade que ela escolheu. Elas são prósperas pela forma com que os gestores, Rafa, lidam com aquelas informações, lidam com os fatos. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto. Então, nós estaremos, Rafa, em um mercado absolutamente crescente na sua quantidade, estou sendo intencional, ciclo Otto. Uhum. Crescendo em ciclo Otto, com os desgastes naturais dos produtos que ocorrem de forma compulsória, como eu falei, independente dos fatos. Eu acho que o mercado de autopeças nos próximos anos ele vai ter uma enorme transformação. E essa transformação não vai se dar só por isso. Haverá dois elementos de corte em transformação no segmento. Um corte colossal vai acontecer em 2029. E um corte colossal vai acontecer em 2033. Acho que o Mandiná veio agora, hein? É. Agora ele cravou a data, hein? A data será essa. E as datas serão essas porque a reforma tributária foi publicada. Todas as formas de benefícios, eu vou usar benefício lícito, daquilo que a lei prevê, e de movimentações fiscais intencionais de desoneração de carga tributária, feitas das mais diversas formas, sem previsão legal. Pô, esse nome, dito dessa forma, eu nunca vi. Fica até bonito, É cara. bonito. Fica bonito. Eu não quero ser. Para você que não entendeu o que isso significa, vamos botar na descrição do vídeo aqui. A gente vai colocar, fica tranquilo. Essa aí coloca foi aí. impressionante. É isso. Começa, Rafa, pesado em 29, porque em 26 começa a transição da reforma tributária com afetabilidade em apenas 3 tributos federais, que 2 nos alcançam diretamente e um não. Começa com PIS, COFINS e o IPI. Já o ICMS, que começa desde 2026, ele vai ter uma alíquota de recolhimento de 0,10% durante os anos 26, 27 e 28. Em 2029 até 33, vai ter uma grande mutação de todo o entendimento e planejamento e execução relacionado, estou sendo intencional, ao ICMS. E não dá para se colocar ICMS e PIS, COFINS, Imposto de Renda no mesmo saco. Não estou falando de tributo, estou falando de volumetria
de dados. Uma ST, uma substituição tributária, para sendo simplista, ela pode representar 30% da operação. O PIS e o COFINS, se for lucro presumido, vai representar 3,65% se tiver que pagar tudo. Não dá para comparar uma conta com outra. E em 2029 começa toda a extinção. Olha o termo, extinção do ICMS. Não é que ele vai... Não, vai ser extinto, é igual ao dinossauro. Tem dinossauro? Não, está extinto, não existe. A extinção começa em 29, a extinção termina em 32. Em 2033, todo o modelo fiscal será outro. Então, essas artimanhas fiscais que promovem empresas que cresceram ou têm um aspecto muito competitivo, porque ela não pode ser competente na garantia, ela pode ser não competente no atendimento, ela não pode ter uma série de competências, uma série de áreas. Mas, como ela compra de um jeito e vende de um jeito, ela se mantém competitiva. Este momento de transição será um momento de enorme aprendizado para as empresas. As empresas se mantêm vivas e competitivas por artifícios fiscais. Eu não estou aqui para criticar nem para apoiar, eu estou aqui apenas para atestar um fato. Esses elementos serão extintos e haverá uma enorme mutação no mercado quando ver que isso não são só palavras, já começou a acontecer e o processo de extinção está acontecendo. Então, quando esses processos acontecerem, o que vai prevalecer é gestão, é posicionamento, é atitude, é visão, mineração de dados, acompanhamento com o cliente, uma série de outras coisas que podem estar esquecidas na sua empresa e haverá um sacode na vida, não porque o mercado foi para o mercado elétrico, porque ele não vai ter potencial para isso, mas é porque o mercado vai ter uma enorme mutação e as empresas, Rafa, que chegarem em 2033 com essa adaptabilidade, com essa condição de gestão real, Chico, ela vai nadar de braçada de dinheiro. Eu estou sendo assim um pouco, não vou falar otimista, mas eu vejo isso de fato, porque a frota, Chico, toda a operação do nosso mercado, ela acontece porque há um consumo efetivo, e o consumo efetivo de mercadorias, ela vai se exponenciar, ela vai crescer muito. Um fato relevante que eu vejo, e finalizo aqui, é que haverá cada vez mais a entrada de, eu vou falar assim, de empresas com grande volume de estrutura organizacional, com capital externo, como a AutoZone, porque é um grande impedimento toda a malha fiscal e tributária do Brasil, para que empresas venham para o Brasil. O Brasil, as empresas que não se organizarem nesse período, eu entendo que, na minha opinião, a década seguinte será uma década pós a finalização da reforma tributária, extremamente convidativa para que empresas de outros países venham entender um pouco melhor o mercado de reposição automotivo. Tem uma das maiores frotas de reparação mundial com uma estrutura fiscal mais limpa. Por que não uma empresa europeia pode vir para o Brasil? Entende? Então, acho que nesse aspecto, Chico, vai ter uma grande mudança. As empresas não se organizarem nesse período para isso, há uma janela de aprendizado. Quem não aprender agora, quem não se estruturar agora, mas é assim, veio o Carrefour, que fez com os outros supermercados, impulsionou, ajudou. A entrada dessas empresas não impossibilitará o mercado, vai aumentar a régua, aumentar o nível, aumentar a qualificação. E eu acho que a gente tem um bom tempo para que essa curva de aprendizado, na minha opinião. Dando uma boa resumida, eu concordo com tudo que você falou. A gente até comentou no último episódio que a gente teve aqui, a gente falou sobre essa questão do como o mercado vai se comportar, o varejo vai se comportar nos próximos anos. E a gente estava com um convidado aqui que é especialista no mercado de construção civil e ele se comporta de forma bem parecida com o nosso aqui. E a gente compactou aqui da mesma opinião. Tudo indica que o nosso mercado vai ganhar maturidade ao longo do tempo e grandes redes, que são essas pessoas que pensam sempre como se readequar ao mercado, vão aos poucos ganhando cada vez mais corpo aí nisso. E de fato no Brasil, se você for pensar, o maior protecionismo que a gente vive aqui dentro é a cagada confusa que é esse país aqui dentro. Sem dúvida. Se esse país não fosse tão desorganizado, sem dúvida, o varejo estava ferrado. E isso ia acontecer muito mais rápido. Só que aqui é tão desorganizado que a grande verdade é que isso vira o nosso protecionismo aqui dentro como uma proteção para quem vem lá de fora. Que o cara chega aqui e não faz a mínima ideia de como trabalhar direito os produtos dele aqui dentro. E aí não só na parte fiscal e contábil, mas também na parte de consumo, da forma de consumo, do comportamento do consumidor. Tudo isso, a grande verdade é que vira o nosso grande protecionismo. É um manicômio tributário. Esse manicômio tributário, ele permite determinadas ações de determinados contribuintes,
mas ela permite também um protecionismo ao próprio varejo. Isso aí. É isso aí. Chico, cara, se deixar, a gente vai aqui até outro dia. às 10 horas de Já pediram para cortar ali. Cara, considerações finais suas aí. Cara, hoje foi ótimo. Ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. Tem muito dado aí pra gente explorar, tem muita coisa, tem muito dever de casa pra gente fazer nas nossas empresas, organizar, pegar dado e transformar em ouro. É isso. Valeu. Isso. Marco, obrigado de novo por você estar aqui com a gente. E assim, todo mundo que é dono de empresa e vem aqui, a gente sabe como é difícil conseguir organizar um tempo para poder estar aqui com a gente, trocar essa ideia. Então, cara, obrigado de novo por você estar aqui, por abrir todo o seu conhecimento aí pra galera também que assiste a gente. Então, deixa aí o seu recado final pra galera aí que tá sempre com a gente assistindo. Obrigado, Rafa. Vocês da Suporte, obrigado a vocês dois. A família Suporte, né? Porque vocês representam aí tantas pessoas que trabalham com vocês. E espero de verdade que essa mensagem, Chico, seja, de alguma forma, toque algumas pessoas, seja útil para as pessoas que ouvirão, cada uma no seu tempo, cada uma da sua forma. Mas, sobretudo, saiba você que você está num mercado extremamente promissor. O mercado de autopeças viverá os melhores anos da sua vida e nada tem a ver com os impactos fiscais de afetabilidade. O volume transacionado, Chico, em dinheiro no segmento de reposição automotivo chegará a números inimagináveis. E você que é varejo, você que é atacado, você vai desfrutar e perceber esses fatos, porque são elementos matemáticos. Frota aumentando, desgaste de componentes e as peças precisam ser substituídas. Então você está no mercado extremamente promissor. Você está no mercado que vai crescer e vai crescer muito, independente de quaisquer elementos econômicos, sociais, políticos ou tributários que venham a ocorrer. Na sua cidade como na nossa, cada vez mais as vias, os acessos são cada vez mais entupidos por veículos. A malha opcional de mobilidade urbana é pavorosa. A malha de metroviária do Brasil, Chico... É ridícula. Ela é do mesmo tamanho, a malha metroviária do Brasil, o tamanho da mesma malha metroviária da cidade de Madrid. São 340 quilômetros. Nós vivemos em um país, Chico, em que a mobilidade pública, ela simplesmente... ela é medíocre e nós sabemos disso. E caberá aos particulares como nós, cada um dá o seu jeito, seja por a sua mobilidade, seja em micromobilidade, sejam em motos elétricas, mas a predominância, como nós sabemos e conhecemos, é a mobilidade automotiva. E você está nesse mercado que sobre esses fatos nós estamos sobre essa verdade. E muito obrigado aí pelo tempo que vocês me convidaram. Eu que agradeço, Marco. Valeu, tá cara. Obrigado. Obrigado. E acredito que essa seja a mensagem otimista aí que a galera precisa ouvir para entender como que ela precisa, como vocês precisam se comportar daqui para frente. A gente tem que entender que o mercado sempre muda, isso é imparável, só que você tem que deixar de ser um torcedor para torcer que o mercado fique como você está hoje. Se você for essa pessoa, você pode ter certeza, as coisas vão mudar. E não vão mudar porque você quer, do jeito que você quer, e você precisa acompanhar o que está acontecendo. Quando a gente fala aqui sobre reagir com dados, sobre reagir aplicando gestão, que é o que a gente faz muito na Suporte, traz no canal Outro Negócio, isso significa você ter uma empresa próspera. Se você está aí com o seu negócio hoje, querendo ter esse negócio por mais 3, 5 anos e vai sair disso por algum motivo, beleza, fica onde você está. Mas se você enxerga isso como um negócio da sua vida, para de ser um torcedor e começa a reagir e pensar como você pode transformar dados em estratégia no seu negócio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Você encontra a gente no @SuporteCast no Instagram, o mesmo nome no YouTube, Spotify. Você me encontra também no Instagram, @RafaelBraga1. E esse foi mais um SuporteCast. Até o próximo episódio e tchau. Tchau. Tchau, tchau.